Quero falar com o Gani e com o Cabral sobre a participação da ministra Simone Tebet, ministra do Planejamento, na sessão conjunta das comissões de Infraestrutura e Desenvolvimento Regional do Senado. A gente estava falando sobre toda essa questão envolvendo a ata do Copom, por conta, claro, da decisão da política monetária na semana passada. E aí a Simone Tebet diz que se não estabilizar a dívida pública, não vai ser possível baixar o juro. Com o juro elevado, o Brasil não vai crescer, o setor produtivo não consegue pegar crédito com juros de 13,75% ao ano. E o que me chamou a atenção foi justamente essa situação dela falando, né? Se não estabilizar a dívida pública, não vai ser possível baixar o juro. A estabilização da dívida vai se dar por meio do arcabouço fiscal, vai se dar por meio de mais arrecadação, de corte de gastos. Qual seria o caminho, o trajeto necessário para fazer essa estabilização aí, Gani? Você tem alguns caminhos. Teria o caminho do corte de gastos, que não foi o caminho que o governo escolheu, né? Porque o superávit primário é a arrecadação menos os gastos, excluindo as despesas financeiras. E não basta ter a superávit primário. Hoje, para a estabilização da dívida pública, teria que ser em torno de 2% do PIB, ou seja, a gente está bem longe disso, né? Então, poderia ser via corte de gastos. Agora, uma outra saída seria aumento da arrecadação. Você aumenta a arrecadação de duas maneiras. Ou o país cresce mais, que seria ótimo isso, porque daí não precisa aumentar a carga tributária, simplesmente aumentou a renda gerada no país. O país arrecada mais, arrecadando mais, consegue, né, não se endividar ou até eventualmente amortizar a dívida, né? Mas não precisa se endividar tanto. Então esse é um caminho que também não dá para garantir. O terceiro caminho seria o aumento da arrecadação via aumento ou de imposto ou da eficiência tributária, né? Pegar lá, e tem que pegar mesmo, tem que pegar sonegador, né? Ou impostos de setores que não pagam ou tem muito benefício, enfim. Agora, esse caminho ele é mais incerto. Por quê? Porque a gente também não sabe se o aumento da carga tributária acaba desincentivando a produção. E aí, apesar do aumento da carga tributária, pode ter uma queda na atividade econômica, né? Mas ela está certa no diagnóstico. Agora, basta o governo colocar em prática. Eu sou amplamente a favor do corte de gastos. Por quê? Porque o corte de gastos, além de pegar na carne lá o problema das contas públicas, ele também sinalizaria para o mercado financeiro que o governo está fazendo a parte dele. Isso teria um efeito nas expectativas econômicas. Então os empresários iam querer investir, ia cair prêmio de risco, entendeu? Então poderia ter um duplo efeito. O corte de gastos, além de reduzir a despesa pública, poderia até aumentar a arrecadação, porque todo mundo ia ficar mais otimista, o país poderia crescer mais. Alexandre Cabral. Pensando o efeito na dívida, o que acontece? Se você consegue passar um arcabouço razoável, a curva longa cai. A curva longa caindo, você vai conseguir emitir dívida bem mais barata do que já estava no passado. Então, o custo da sua dívida cai. Custo da sua dívida cai, o valor presente do título sobe, você arrecada mais emitindo o mesmo título. Então, olha que coisa doida. Se eu emitir um título de 5 anos hoje e daqui a 3 meses emitir um título de 5 anos, 5 anos e 5 anos, considerando que o mercado acalmou, a taxa que é menor, o PUA maior, então eu posso emitir menos, porque eu estou arrecadando mais nessa dívida. Então, isso a médio e longo prazo, isso cai a dívida pública. Então, um dos modos, além de tudo que eu concordo com o Gani, toda essa história tem que fazer com que a curva de 25 para frente caia. Que é onde é que está a grande emissão da dívida. A curva de 25 para frente caindo, toda a dívida já vai ficando mais barata, com o tempo ela vai diminuindo.